Pessoal, bom, hoje a gente tem pela frente uma tarefa simplesmente fascinante. Nós vamos fazer uma resenha crítica profunda de Quincas Borba, que é, sem sombra de dúvidas, uma das obras-primas do realismo brasileiro e da genialidade do Machado de Assis, lá do final do século XIX. E olha, já vou avisando, essa não é só uma historinha sobre alguém que recebeu uma herança, tá? É praticamente um estudo cirúrgico sobre a mente humana, a hipocrisia da nossa sociedade e aquela linha bem fininha que separa a sanidade da loucura. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso. Provavelmente quem já estudou literatura em algum momento da vida já ouviu essa frase icônica: ao vencedor, as batatas. E o mais doido é que isso não é só uma tirada cômica jogada no mar. Na verdade, essa frase é a âncora temática central de toda a narrativa. No mundo onde a sobrevivência é quem dita as regras, essa citação, que parece super enigmática, esconde uma filosofia bem cruel que vai literalmente definir o destino de cada personagem que a gente vai analisar hoje. E para o nosso bate-papo ficar bem organizado, a gente vai dividir essa resenha em 5 partes. Primeiro, vamos passar pelo contexto e o enredo central. Depois, o triângulo de exploração. Em seguida, a filosofia do humanitismo. Daí a gente entra no jogo irônico do narrador e fechamos com a crítica social final. Parte 1. Contexto e enredo central. Para começar, a gente precisa entender o cenário de tudo isso. A história se passa no final do Brasil Império, que era uma época de transformações gigantescas. E a estética do realismo não perdoava, ela ia direto na ferida das mazelas sociais. É justamente por isso que tantos estudos acadêmicos e críticos literários batem na tecla de como Machado usa a linguagem de um jeito incrivelmente preciso e enxuto para explorar os conflitos psicológicos. É um retrato implacável de uma época onde o que as coisas parecem ser quase nunca é o que elas realmente são. E bem no olho desse furacão, a gente tem a trajetória super trágica do Rubião. Pensa num cara ingênuo, um ex-professor primário lá do interior de Minas Gerais, em Barbacena, que, do dia para a noite, vira o herdeiro universal da fortuna gigantesca do filósofo Quincas Borba. Com o bolso cheio, ele faz o quê? Muda para o Rio de Janeiro. Só que a capital é implacável e engole ele rapidinho. Rubião começa a ser sistematicamente explorado pelos ditos amigos, entra numa espiral de delírios absurdos, chegando a acreditar que é o imperador Napoleão III e termina a vida na mais absoluta miséria, tendo só um cachorro de estimação do seu lado. É de cortar o coração. Parte 2. O triângulo de exploração. Agora, o que é realmente interessante analisar aqui é como as dinâmicas interpessoais constroem a ruína desse cara. E os holofotes vão todos para a família Palha. No Rio, toda aquela ingenuidade do Rubião atrai feito imã o Cristiano Palha, que é a pura personificação da ganância capitalista e que logo assume o papel de falso melhor amigo. E junto com ele tem a Sofia Palha, a esposa lindíssima e super ambiciosa. Ela sabe seduzir o Rubião e alimenta falsas esperanças românticas nele, só para manter o coitado na coleira enquanto o marido vai limpando a conta bancária dele. Ou mais irônico, o interesse amoroso de verdade da Sofia é o Carlos Maria. Isso só expõe ainda mais a teia de mentiras e falsidades daquela alta sociedade. Se a gente destrinchar as peças desse xadrez, a coisa fica claríssima. O Cristiano usa a amizade falsa para roubar a capital. A Sofia usa manipulação e sedução para garantir o status social dela. E o Rubião, que só é movido por amor e lealdade cega, acaba indo para a guerra armado só com sua própria ingenuidade e seu dinheiro. É uma crítica fulminante do Machado aos casamentos de conveniência e às relações onde o dinheiro fala mais alto. E quer saber o que mais assusta nessa resenha? É notar como essa dinâmica, que é puramente transacional, serve como um espelho direto para a nossa sociedade hoje, onde vira e mexe o ter continua massacrando o ser. Parte 3. A filosofia do humanitismo. Bom, e qual é a desculpa, né? O arcabouço teórico que justifica toda essa crueldade na história atende pelo nome de humanitismo. É uma teoria inventada por aquele filósofo meio maluco, o Quincas Borba, que diz basicamente que o ser humano é o centro de tudo e que para sobreviver a gente invariavelmente tem que esmagar o próximo. É uma filosofia paródica, totalmente irônica, que no fim das contas serve para legitimar a guerra, um egoísmo bizarro e toda essa exploração capitalista que os espertos fazem com os mais ingênuos. Tudo sob o pretexto muito conveniente de preservação natural da espécie. Moleza, né? E aqui vai um dos pontos altos da nossa resenha crítica: a ousadia intelectual da obra. Machado de Assis usa esse tal de humanitismo para satirizar sem dó nem piedade os grandes pensamentos científicos do século XIX, que na época eram tidos como intocáveis. Ele tira sarro do positivismo do Auguste Comte, com aquela ideia de fraternidade universal, e escancara os perigos do darwinismo social,
O livro mostra que, em vez de evolução natural nos levar para o bem comum, a elite usou a desculpa da sobrevivência biológica para justificar o lucro a qualquer custo, a total ausência de regras morais e a exploração institucionalizada. Genial, não é mesmo? E isso ilustra, de um jeito brilhante, a metáfora das batatas. Funciona mais ou menos assim. Imagina duas tribos morrendo de fome que dão de cara com um único campo de batatas. Se elas sentarem e decidirem dividir a comida de forma pacífica, vai ter pouco para todo mundo e as duas tribos vão morrer de desnutrição. Então qual é a única solução lógica que a teoria propõe para a sobrevivência? A guerra, claro. Uma tribo precisa exterminar a outra e ficar com toda a comida. Por isso, ao perdedor resta a cova, a morte ou a loucura, mas ao vencedor, as batatas. É uma lógica brutal. Parte 4. O jogo irônico do narrador. Agora, o enredo é cativante por si só, sem dúvida. Mas o grande charme da obra está em quem conta essa história. No começo ele se apresenta como aquele narrador realista clássico em terceira pessoa, super imparcial. Só que logo vem a pulga atrás da orelha. Dá mesmo pra confiar nesse cara? E a resposta é um sonoro não. O narrador do Machado não é um jornalista imparcial reportando os fatos. Ele é, na verdade, um grande mestre de marionetes. Ele fica o tempo todo ali nos bastidores, puxando as cordinhas, brincando com a nossa confiança e aplicando golpes sutis nas nossas expectativas de leitor. Para vocês terem uma ideia, olha só essa frase lá do finalzinho do livro. Eia, chora os dois recentes mortos se tens lágrimas. Se só tens riso, ri-te. É a mesma coisa. Nesse momento, o narrador vira, quebra a quarta parede e fala direto com a gente com um cinismo que chega a cortar. Ele mostra um distanciamento tão glacial que, olha, pro universo e pra frieza da sociedade em geral, tanto faz se a gente tá rindo ou chorando diante da morte trágica de uma pessoa. É o auge absoluto daquele pessimismo irônico e genial do Machado de Assis. E a grande técnica por trás disso é o que a gente pode chamar de a grande ilusão. Sabe aquele ditado de que o maior truque do diabo foi convencer o mundo de que ele não existe? É mais ou menos isso. A falta de um truque espalhafatoso é justamente a grande mágica aqui. O narrador usa um tom tão calmo, de tão baixa voltagem, tão absurdamente normal para relatar absurdos morais escandalosos, roubo de fortunas e o declínio mental de um homem. Ele fala disso com a mesma naturalidade de quem conta sobre um passeio no parque no domingo. E é exatamente esse contraste do tom pacato com a loucura do que está acontecendo que deixa tudo tão desconfortável e impactante. Parte 5. A crítica social final. Para amarrar essa nossa resenha crítica, a gente não pode fugir da essência sociológica do livro, que é a denúncia da coisificação do ser humano. O Machado desmonta a hipocrisia de uma sociedade capitalista predatória que simplesmente não tem vaga para gente boa ou gente fraca. O ser humano perde o seu valor como indivíduo e vira só uma engrenagem, um objeto para ser sugado até a última gota. Assim que o dinheiro do Rubião acaba, a suposta utilidade dele evapora junto, e ele é jogado fora como lixo. Entender essa dinâmica é crucial porque, sendo bem realista com vocês, isso não é uma crítica restrita ao século XIX, não. É um baita reflexo de qualquer momento da história onde o lucro engole completamente a empatia humana. Então, o grande ponto para a gente guardar dessa obra-prima é o legado pesado que ela deixa. O livro nos força a encarar essa linha sombria entre o que é sanidade e o que são as loucuras que a própria sociedade fabrica. Ele arranca a máscara das relações de poder e exige a todo momento que quem estiver lendo seja ativo. Não dá para ser passivo com Machado de Assis. É preciso saber ler as entrelinhas e decifrar todas as ironias escondidas nos detalhes. E para fechar com chave de ouro, o livro joga um enigma sensacional na nossa cara lá no final. A obra se chama Quincas Borba, certo? A gente acompanha a tragédia do Rubião o tempo inteiro. Mas quem de fato carrega o nome do título? Seria o filósofo maluco que inventou aquele humanitismo desumano que a gente comentou e justificou a fome do vencedor pelas batatas? Ou seria o cachorrinho inocente, que tem o mesmo nome do antigo dono e que acaba morrendo na rua logo depois do Rubião ganindo de tristeza pura? Afinal, quem são as vítimas reais e quem são os verdadeiros vencedores dessa máquina de moer gente que a gente chama de civilização? Fica aí esse questionamento profundo para a gente pensar. Um abraço e até a próxima.